Oi, oi. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma terça-feira para Jesus, né? Glória a Deus. Nós estamos gratos a Deus por estarmos aqui para mais uma aula do céu, né? Na terra. Todo culto de ensinamento já está dizendo, é uma noite de ensinamento, irmãos. Nós saímos daqui mais crente, mais convertido, mais transformado, mais santo. É mais uma noite que a palavra há de nos lapidar, né? E aí nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor nosso Deus, porque esse é um momento que nós não podemos perder, né? Como dizia um apresentador de futebol, né? De olho no lance, né? Pode perder não, não? Tá? Fique de olho no lance, na palavra, atento o que nós estaremos ouvindo da parte de Deus. Lembrando que após o culto, o pastor vai resumir um pouquinho hoje, para nós termos a nossa reunião, só para definir o que ficou indefinido terça-feira passada, tá bom? Nós não vamos se prolongar como terça-feira passada, porque o que tinha para ser tratado foi tratado, então hoje vai ser somente o resumo, tá? Mateus capítulo 5, irmãos em Cristo Jesus o Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 5. O sermão da montanha, somente o versículo de número 8, nós vamos estar meditando. E a única forma em meio pela qual o crente pode ver como é que está o seu coração, é fazendo um diagnóstico com a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, verso 8. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pode sentar, irmãos. Quero destacar essas três coisas. Bem-aventurado, ou homem feliz, aquele que tem o seu coração limpo, porque ele verá a Deus, tá? Então, corações limpos e olhos abertos. Se você estiver atento, você vai ver como também vai sentir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aquele Jesus, ele não começa falando de poder, ele não começa falando de milagres às multidões, pois quando ele subiu a montanha para ensinar a palavra de Deus e falar sobre o reino de Deus, havia uma grande multidão ali, irmãos, e ele não vai falar de poder, de milagre, mas ele começa falando do coração. Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer que de tudo que se deve guardar, guarda porém o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Salomão vai dizer que o nosso coração deve ser guardado. Entenda, porque se o homem tiver um coração mau, lógico que as ações, os pensamentos, as atitudes, as posições, tudo dele será maldade. Coração bom, homem bom. Coração mau, homem mau. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o reino de Deus, ele não se manifesta primeiro nas mãos, mas no interior do homem. E aonde é? No coração. Jesus havia dito que do coração o homem vai tirar, olha, adultérios, os roubos, os furtos, as mortes, os crimes, tudo está dentro do coração do homem. E o homem não sabe, não conhece. Aliás, ninguém conhece o coração do homem. Meu avô dizia que coração do homem é terra que ninguém anda. E ninguém anda, só Deus.
Só Deus conhece o nosso coração. Ele sonda, Ele esquadrinha o nosso coração. Às vezes nós falamos, eu conheço meu coração. Conhecemos não, irmãos. O coração do homem, só quem conhece é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então hoje nós vamos fazer aqui um diagnóstico com a palavra de Deus e ver o que está em nosso coração. Se o nosso coração está em Deus, lógico que aí está o nosso tesouro, é o que a Bíblia diz. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E se o nosso coração está em Deus, é lógico que o nosso tesouro está lá guardado em Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o que significa ser limpo de coração? Limpo no original aqui, irmãos, é puro, sem mistura, sem duplicidade. Não há dois pensamentos, só há um. Deus, ele não está procurando um coração perfeito, porque não há um coração perfeito. Há um coração limpo, é o que ele procura. Louvado seja o nome santo do Senhor. E um coração limpo não é um coração perfeito exterior, não é a aparência religiosa, é a interesse interior do coração. E é exatamente para onde ele olha. E é exatamente o que nós estamos mostrando, é o contrário. Nós queremos que todos vejam a aparência e nos preocupamos muitas vezes com a aparência estética, para que as pessoas vejam e nos julgam pessoas bonitas, lindas e maravilhosas. Jesus já havia dito sobre isso quando ele esteve aqui, que olhava para os fariseus, homens que se trajavam, homens que se andavam, se cuidavam esplendidamente. Mas Jesus vai dizer uma palavra tão pesada com eles, que eles se revoltam. Jesus vai dizer, vocês são o quê? Como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro uma podridão. Eita Jesus! E só quem pode falar é quem conhece. E quem é que conhece? Deus, irmãos. Deus conhece todos os corações que aqui estão. Ele sabe qual é a razão, o motivo que nós estamos aqui, o coração que está sincero diante de Deus. Nós podemos até dizer, eu amo a Deus, mas quem sabe de verdade é Ele. Eu amo meu irmão, mas quem sabe de verdade é Ele. Eu já perdoei a minha irmã, mas quem sabe de verdade é Ele. Por quê? Porque nós falamos, mas não conhecemos o nosso coração. Mas Deus conhece. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então Deus, ele não está procurando coração sem falhas, porque todos os nossos corações vai ter uma falha, vai ter um defeito. E qual é o coração que ele está procurando? Um coração sem máscara. Ou seja, o que tem dentro do coração seja aquilo que a gente é, que a gente fala. Aí fica aquela pergunta, será que o que você fala é o que você pensa? Será que você é o que você é aí dentro? Ou nós camuflamos por fora e escondemos a verdadeira identidade que há dentro de nós? Quem já conviveu com pessoas que às vezes ri, né? O pessoal é alegre, né? Mas nunca pisou no calo daquela pessoa. Mas quando pisa, meu Jesus amado do céu. Irmãos, diz que todo ser humano tem uma fraqueza, e tem. Todos nós temos uma fraqueza. E quem é que conhece? Jesus. Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele procura um coração sem máscara. Coração limpo não é coração que nunca caiu, é um coração que nunca se acostumou com o pecado. É esse o coração que ele está à procura. Porque se nós formos olhar para Davi, Deus vai escolher um homem segundo o seu coração. Mas meditando na vida desse homem, a gente diria, Senhor, mas tu escolheu esse homem por quê? Tantos outros homens na terra para ser um homem segundo o teu coração, é ou não é? Olha, Salomão, Moisés, Jó. Aí vai escolher um homem que no coração dele
tinha maquinação contra uma mulher, desejo contra uma mulher, maquinação contra o seu melhor amigo, se exaltou. Nós vamos ver isso na história de Davi. Mas como Deus escolhe um coração, ou um homem diz que é segundo o seu coração? Mas quando Deus olhava para o coração de Davi, percebia que quando ele reconhecia o seu pecado, ele corria para os pés do Senhor, se arrependia, deixava e buscava a Deus por misericórdia. É esse o coração. Não é um coração perfeito, é um coração o quê? Contrito e aquebrantado. E o que ele vai pedir a Deus é: renove em mim, ó Deus, um coração reto, um coração puro, e não retira de mim o teu Espírito Santo. Acredito eu que a nossa oração nesses últimos dias deveria orar mais a Deus e pedir a Deus discernimento para nós vigiar uma única porta, a do coração. Por quê? Porque o que tem de coisas do mundo batendo na nossa porta e nós só abrindo, entra, abre, entra, abre, entra, abre, entra. Eita Jesus! Aí lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 20, está lá Jesus batendo na porta. E eu entendo que ali é na porta de uma igreja, mas eu posso espiritualizar o texto e dizer que quando Jesus bate na porta do nosso coração, às vezes está cheio. Está tão cheio que não tem espaço para Jesus. Está cheio de quê? Cheio de preocupação, de ansiedade, cheio de ira, cheio de ódio, cheio de disse-me-disse, cheio de confusão, cheio de problema para resolver, problema não resolvido, de dívida, conta, mas está cheio de tanta coisa que não tem tempo para Jesus entrar. Eu conheço a casa de 2 crentes aqui na Bíblia. Olha só, já existia isso no tempo de Jesus. Jesus chega na casa de Lázaro. Lázaro não estava em casa, só estavam as 2 irmãs. Mas uma a recebeu, colocou um assento, Jesus sentou e ela ficou aonde? Aos pés de Jesus, com o coração totalmente aberto para receber as instruções, receber os ensinamentos, receber as palavras do Filho de Deus. E a outra estava super ocupada. Aonde? Nos seus afazeres. Os seus afazeres eram mais importantes do que a presença de Jesus na sua casa. A preocupação de Marta era tão grande que gerou fadiga. Marta, Marta, tu estás cansada e afadigada. É o que gera os problemas da vida. É os que gera as confusões, as contendas. E aí, preocupação de Marta é fazer as coisas, fazer o almoço, os preparativos, porque tinha visita. E qual era a preocupação de Jesus? Que tivesse ali, para quê? Para ouvir as palavras do Mestre. E aí, olha irmão, sempre quem não quer ouvir, atrapalha quem quer ouvir. Pegou? Sempre quem não quer ouvir, atrapalha quem quer ouvir. Você não quer ouvir, quem está ouvindo? Hein? Tu viu aí a irmã? Hein? Escute. Maria estava aos pés de Jesus, amém? Aí chega Marta: Senhor, tu não te importa não? Que Maria não me ajude? Fica aí sentada, achando ela, Marta, que Maria estava errada, porque ela tinha que estar ajudando ela nos seus afazeres, achando ela que era mais importante. E Jesus disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Aleluia. Irmãos, a gente que coloca um leite no fogo, a gente não fica o quê? De olho. Se sair pronto, isso é porque não vigia. Porque se vigiasse não sugava mais o fogão mais não. Viu? Parece que quanto mais você olha para o leite, mais ele fica lá. Ele só sobe quando você tira os olhos. Escute, na casa do Senhor, se você deixar perder,
tirar a atenção, já era, irmão. A palavra já passou. Foi que o pastor disse que foi? Não sei, preste atenção. A palavra ela não volta mais. Uma vez plantada. Por isso que o tempo que nós temos que estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, é antenado, ligado, os ouvidos aguçados, os olhos atentos, o que Deus está para responder, falar, manifestar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus ele não procura um coração sem falhas, Ele está procurando um coração sem máscara. Coração limpo não é aquele coração que nunca caiu, é aquele coração que nunca se acostumou. O pecado ele chega todo dia, mas não se acostuma, não aceita. Aí Paulo está escrevendo Romanos, a carta capítulo 12 de Romanos, ele vai dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar a nossa mente pela renovação, irmãos. E a palavra de Deus traz essa renovação todo dia. O Espírito Santo traz renovo todo dia ao coração do crente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o maior campo de batalha, pode ter certeza, não é a casa, não é a igreja, não é o nosso trabalho, não é lá na sociedade. O maior campo de batalha do homem, do crente, é o coração. É lá dentro que o espírito mal está tentando dominar, tomar a posse do coração, e o Espírito Santo do outro lado lutando para manter limpo o teu coração. Provérbios, como eu já disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É nós que aceitamos, irmãos, é nós que colocamos para dentro, é nós que escolhe quem entra e quem sai do nosso coração. Ai, me disseram isso. Você é quem escolhe, se entra ou fica, se sai ou entra. Ai, me falaram isso, irmão, e o que é? Primeiramente tem que analisar, peneirar, se o que você está ouvindo, que você vai guardar, vai lhe edificar, vai lhe alegrar, vai lhe trazer paz, ou vai aumentar as confusões, irmãos. Você sabia que tem problema, tem assunto, tem conversa, que você tem que deixar a porta fechada direto? Se tivesse aquele, como é que chama? Aquele é o olho mágico, na porta, olha primeiro, irmão. Olhou, é ruim, deixa lá de fora. É bom, abra a porta e deixa entrar. Mas se for ruim, deixa lá fora. Assunto, problema, situação, deixa lá fora. Por quê? Uma vez dentro do coração, o coração vai adoecer a alma, o espírito. Daqui a pouco você se torna uma pessoa rancorosa, mal amada, doente da alma. Por causa de quê? De uma palavra. O diabo ele não começa destruindo ministérios, ele começa contaminando primeiro o coração. Um dos discípulos de Jesus que ceava com ele, andava com ele, era tesoureiro do ministério de Jesus. O diabo encheu o quê? O coração dele. De quê? De ganância. De que é que o nosso coração está sendo cheio ultimamente, irmão? Olha só, se eu não dou ao meu coração a palavra, se eu não coloco dentro do meu coração a palavra, outras coisas vão jogar dentro do meu coração. E deixa eu lhe dizer, tem coração de crente que está pior do que o lixão de Irauçuba. Eita Jesus, é um fedor medonho, é um resto disso, resto daquilo, resto de confusão, resto de briga, resto de assunto. Irmão, está um lixão. E o que é que desce lá no lixão? Vamos lá. O que é que desce lá no lixão? O que é? Aquelas avezinhas pretas, como é o nome delas? Porque aonde tem podridão atrai essas bichas. Olha, irmãos, o coração do homem, ele tem que ser puro, limpo e santo. Por quê? Porque um coração ferido, ele enfraquece a fé. Um coração ferido, ele enfraquece a fé. Você pode ouvir a palavra que houver, se não permitir que o Espírito Santo trate, cure, liberte, para que assim nosso coração seja um coração fortalecido em Deus e na sua palavra.
vai ficar difícil. Aleluia. Coração, quando ele se divide, a visão espiritual também fica turva. Coração sujo, sensibilidade espiritual bloqueada. Por quê? Deus quer falar, mas está sujo. Deus quer falar, mas tem algo lá dentro. Deus quer falar, onde é que Deus fala? O coração do homem. E será que o coração do homem está tendo acesso para Deus? Porque o problema não é Deus não falar, é o coração não conseguir mais ouvir. Fala-se, prega-se, profetiza, mas o coração do homem, como disse o profeta Isaías, está longe de Deus. Eita, meu Deus. Tem coração que está em casa, tem coração que está nos hospitais, tem coração que está em São Paulo, Rio de Janeiro. Jesus, aonde está a tua preocupação, está o coração. E deixa eu lhe dizer, se o coração não está em Deus, não tem como haver paz, direção, sensibilidade, resposta de Deus. Porque nós colocamos o coração na problemas, situações adversas, situações que não foi resolvida. E aí quando você coloca o coração nessas coisas, tudo vem à tona. Vem dificuldade, vem problema, falta de fé, vem ansiedade, vem preocupação. Menino, e o coração fica aterrorizado. Aí nós temos que cuidar de quê? Do coração. Como? Vigiando a entrada, irmãos. Vigiando a entrada. Diz o texto: eles verão a Deus. Não é promessa para depois, não, irmãos. É para agora. Ver Deus aqui não é só no céu, é discernir Deus na terra, é ver Deus nas coisas pequenas, nos detalhes, na igreja. É ver Deus quando o irmão está louvando, é ver Deus quando o irmão está orando, é ver Deus na vida do irmão, irmão. E isso é discernimento. É ver Deus na vida do próximo. Por quê? Porque Deus fez o próximo a nossa, ou melhor, fez o nosso próximo a sua imagem e semelhança. Todos os homens que Ele fez, irmãos, precisamos ver Deus dessa forma, como Jesus via, Paulo via. Parece que a gente só vê o demônio de fulano, ciclano e beltrano. Irmãos, o diabo não fez o ser humano. Quem fez o ser humano foi Deus. Agora o diabo usa o ser humano. E aí por ele usar, a gente fica com raiva de quem? Do ser humano. Não era para ficar com raiva, não é do diabo não, irmão? Vamos lá. Tem dois sujeitos aqui na Bíblia que eu quero que os irmãos atentem para isso. Pedro era discípulo de Jesus. Deus revelou Jesus no coração de Pedro, quando Jesus disse: quem eles estão dizendo que eu sou? E aí Pedro: Senhor, estão dizendo que tu é Elias, mas tem outros ali dizendo que tu é Jeremias, mas tem um grupo de gente acolá dizendo que tu é João Batista, ressuscitou, por isso que está fazendo esses milagres que tu faz. Aí Jesus disse: e tu? O que é que tu diz que eu sou? Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer: quem te revelou foi meu Pai. Com pouco tempo, ele permitiu o diabo entrar no seu coração. E aí quando Jesus começa a dizer como é que vai ser a sua morte, ele vai ser entregue aos fariseus, aos pecadores, ele será morto, crucificado, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitaria. Aí Pedro toma a palavra de novo e vai dizer: Senhor, não permita que essas coisas te aconteçam. E aí Jesus vai dizer: passa para trás de mim, Satanás. Por um instante. Sabe o que é que a gente aprende aqui, irmãos? Se nós não vigiar, o diabo não vai usar só por um instante a nossa boca e nem o nosso coração. Ele vai usar durante o dia, vai usar durante a semana, vai usar durante o mês. Meu Jesus amado do céu, olha como que tem que ter discernimento.
Porque às vezes ele está falando com o ser humano, mas na verdade está falando com o próprio diabo na vida do ser humano. E aí, se nós, o crente, não tiver discernimento para perceber, para ver, irmão, nós vamos odiar a pessoa por resto da vida. E depois que você já estiver odiando, o diabo sai e entra no outro, e você fica odiando aquela pessoa, porque o inimigo faz essas coisas. Ele trabalha exatamente nessa área. Então, ver Deus agindo em outros, ver as portas onde só há parede, ver propósito onde só há dor, porque quem tem um coração limpo vê Deus nos detalhes, vê Deus na obra, vê Deus no evangelismo, vê Deus numa oração, vê Deus numa visita, vê Deus agindo, trabalhando, e isso é espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor, nos mínimos detalhes. Às vezes Deus fala onde nós menos esperamos que Deus vai falar. Esperamos a resposta de Deus na igreja, aí Deus não fala. Mas Deus vai falar através do pastor. Aí Deus não fala. Deus vai falar através do evangelista. Deus não fala, mas agora Deus vai falar através da irmã que vai louvar. E Deus não fala. Aí quando você vai sair do culto, o porteiro está lá, só diz uma palavra: irmão, Deus vai te abençoar. Pronto, Deus já falou. Na simplicidade. Mas você esperava que fosse o fulano e o ciclano. Ele vai falar aonde nós menos espera. Louvado seja o nome santo do Senhor. Houve um homem na Bíblia que saiu lá da sua terra, do seu país, e foi atrás de ouvir a voz de Deus através do profeta, e recebeu o seu milagre. Nem viu o profeta e nem ouviu a voz do profeta. Recebeu o recado. Diz lá para ele que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. O homem chegou, vinha pensando: eu vou parar minha carruagem em frente à casa dele, o profeta vai sair, vai me receber com a honraria, porque eu sou general. Ele vai pôr a mão sobre a minha cabeça e vai me curar, e eu vou dar essas mudas de roupa para ele, e todo o ouro e a prata que eu trouxe, e então eu vou voltar para minha terra curado. Eram os pensamentos dele, mas não eram os pensamentos de Deus. Ele chegou no país do profeta orgulhoso, exaltado. Só que todos que chegam nos pés de Deus exaltado, orgulhoso, vai sair humilhado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus abate, humilha os exaltados e exalta os que se humilham. Naamã não quis se humilhar, não quis aceitar a palavra do profeta pela qual Deus havia mandado. Diga ele lá que mergulhe 7 vezes. O homem se zangou, já era voltando, ia-se embora zangado, porque tinha outros rios melhores do que o Rio Jordão. Olha onde é que Deus ainda vai falar. Olha, nem era profeta, o empregado dele que estava na carruagem vai dizer: mas meu pai Naamã, é a forma de se falar, chamar o patrão de pai, viu? Mas era servo de Naamã. Em outras traduções: meu senhor, o profeta só mandou o senhor descer, se banhar. Se ele mandasse você fazer uma outra coisa, você não faria? Olha só, irmão, a misericórdia de Deus. Deus falou através do profeta, ele não deu ouvido. Aí Deus usa quem? Um bem pertinho dele, um servo, um pequeno empregado. E isso sem falar de que lá na casa dele, Deus usou quem? Uma menina, uma empregada também. Aleluia. Às vezes nós esperamos que Deus fale através de grandes profetas. Irmão, não tem grande profeta não, irmão, só tem pequeno. Grande é só Deus. Grande é só Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Até que ele entende a mensagem, dá uma oportunidade para ele mesmo. Quando ele desce 7 vezes no Rio Jordão, o que é que acontece? Seu coração recebe o primeiro milagre. Não, mas foi curado. A cura só foi acontecer depois do 7º mergulho. Porque no primeiro mergulho que ele faz, que ele sobe, ele foi curado de quê?
Do orgulho. Mergulha de novo, se levanta, foi curado de quê? Da exaltação. Aí ele mergulha de novo e sobe, aí foi curado da soberba. E cada mergulho Deus foi trabalhando dentro. Oh, Deus, aleluia. Aí no sétimo mergulho é que Deus trabalha lá de fora, que é a pele que estava cheia de lepra. Porque a pior lepra do homem não está fora, está dentro do coração do homem. Está bem cheirosinho, rapaz. Perfume, ó. Eita, daqueles que custam R$600. Você sabe o que é que eu fico imaginando? Os porteiros que estão ali sabem disso aí. Os irmãos entram. Eita, perfume forte, isso é caro. Aí está o porteiro de um lado e o Espírito Santo do outro lado. Nós, ó. Eita, rapaz, mas aqui levanta até defunto. Olha o perfume bom, rapaz. Olha, eu quase cometi um erro outro dia. Passou um sujeito, rapaz, mas o perfume do homem, sabe? Deve custar uns R$1.000, rapaz. Ele passou, ele andando assim a distância e o cheiro. Porque tem homem que não sabe se expressar, diz, né? Ô homem cheiroso, né, irmão? Né? Não é assim? Eu não. Quando o homem passa, ó, perfume cheiroso esse que esse homem está usando, rapaz. Homem cheiroso não. Dá para mim não. Vigia aí, viu, irmãos? Só que aí quando o homem passa, que o perfume é cheiroso, nós já. Só que o Espírito Santo, ele não cheira o nosso perfume. Ele vai cheirar o quê? A essência que está dentro do coração do homem. E se não for cheiroso, ó. Nossa. Eita Jesus. Por quê? Porque por fora é bonitão, cheirosão, mas por dentro, sepulcro caiado. E aqui nós temos um coveiro. Quando a gente abre aquelas portas, pelo amor de Deus, diga que eu estou mentindo, diga. Quando abre, ele passou uns dias doente, só porque abriu uma vez. Foi assim? O bafo lá de dentro, com a podridão, a quentura que vai assim é o coração do homem, que está lá dentro, o ódio, a inveja, a prepotência, a exaltação, a soberba. Irmão, está só a lepra, só que está muito escondido. Por quê? Porque está dentro do coração do homem. E não tem tomografia nem ressonância magnética que vai definir, mostrar, revelar. Não! Isso só quem revela é a palavra. Eita glória! Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais penetrante do que a espada afiada de 2 gumes. E quando ela entra, ela vai fazendo divisão de ossos e medula, da alma e do espírito, e é apta para discernir, olha, os pensamentos e as intenções do coração. Então às vezes quando eu estou pregando, ou o obreiro Ricardo está pregando, o evangelista, o presbítero, o diácono José está pregando, e nós estamos aí ouvindo, quando a palavra vai lá dentro, o que é que a gente diz? Está dando indireta para mim. O irmão José já está dando uma piada para mim, rapaz. Agora não, o presbítero agora pisou no meu carro agora. Ei, irmão, é a palavra que está revelando a podridão que está dentro do nosso coração. Eu vi as enfermeiras fazer curativo, rapaz, elas fazem com a prática, eu vejo uma maldade ali. Dói. Ela pega a filha e sai raspando assim, igual coco, sabe? É ou não é assim? Tira aquelas carnes remortas todinha, tira, limpa, e tá com o que? Lava, ó, para depois colocar, ó. Não é assim? A palavra de Deus, quando pega nós, faz do mesmo jeito. Vai lá no coração, ó, arranca, e nós fica se maldizendo. Tá dando piada mesmo. Tá dando direta, não, meu filho, é a palavra, só aceite. Dói, mas cura.
Revelação poderosa aqui, irmão, que Deus só revela a quem não o usa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer limpar o nosso coração. A gente não diz a oração, não sei se os irmãos já orou: Senhor, limpa meu coração. Limpa meu coração, Senhor. Tira de dentro dele o que não te agrada. Irmão, tu já pediu. Aí quando Deus vai fazer, tu fica achando ruim. Por quê? Porque vai doer. Olha só: Senhor, tira de perto de mim as pessoas que tu não gosta. Aí tira o teu melhor amigo. Mas Senhor, por quê? É o teu melhor amigo, mas não é amigo de Deus. Por isso que nós não entendemos. Senhor, tira as pessoas que me atrapalham a crescer na fé. Tira as pessoas que me atrapalham a caminhar em comunhão contigo. Aí Deus vai e tira. Quando tira, tu acha ruim. Mas por que Deus está tirando essas pessoas perto de mim? Porque está atrapalhando. São as ervas daninhas que estão lá atrapalhando o teu crescimento. Porque os empecilhos que a gente ora: Senhor, tira os empecilhos da minha vida. Os empecilhos não é uma cadeira que está no meio da igreja, não. É um irmão que fica semeando coisa no teu coração para tu não crescer espiritualmente. E aí, se nós não vigiar, o nosso coração, eu vou falar aqui no linguajar bem rasgado, o nosso coração não é pinico. Não. As porcarias tudo tem que botar lá. Olha, irmão, o coração tem que ser guardado. Para quê? Para ser morada do Espírito Santo de Deus. Então Deus, Ele não se revela a corações que eu uso como ferramenta, mas a coração que eu trato como Senhor. Porque o nosso coração tem que estar em Deus, e Deus tem que estar no nosso coração. Porque muitos querem o poder de Deus, a unção de Deus, a provisão de Deus, mas poucos querem um coração limpo. E olha que o Salmo de número 51, rapaz, mas fala tanto de um coração que maquinou mal, matou, adulterou, e está lá Davi dizendo: Senhor, retira de mim. Eu acho linda essa palavra aqui, irmãos, porque é uma oração de um homem arrependido. E ele não pede para Deus não tirar a coroa, o seu trono, não. Ele pede para Deus não tirar dele o Espírito Santo. 51 versículo 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Porque a maior alegria do crente é saber que o seu nome está escrito no livro da vida, é sentir a alegria da salvação, se alegrar com os irmãos, se alegrar na presença de Deus, no louvor a Deus, em ouvir a palavra de Deus. E o coração que não se alegra com a palavra de Deus, ele é um coração doente. Um coração doente. Um coração que não se alegra com a vitória do irmão é um coração doente. Um coração que não consegue perdoar o irmão é um coração doente. Um coração que só tem maldizência, reclamação, murmuração é um coração doente. Pastor, e como é um coração sadio? Alegre. Ah, mas porque não sabe o que é que eu estou passando. Coração alegre. Coração humilde, coração que mora a sinceridade, mora a justiça, mora a verdade. É um coração, irmãos, um coração feliz. Lá dentro mora a verdade, a justiça, a mansidão, a humildade. Lá dentro.
Esse era o coração de Jesus. Por isso que ele vai dizer lá em Mateus capítulo 11: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha, de coração. Não é humilde, não é ser humilde em gesto, porque é bonito você puxar a cadeira para alguém sentar, se levantar para alguém mais idoso sentar, fazer uma caridade. Isso é um gesto bonito. A pergunta é de coração? O que a gente faz é de coração? Olha! Quando falamos, é de coração? Será que o que nós fala é de fato a sinceridade do coração? Porque o Salmo 15, que diz assim a palavra do Senhor, versículo 2: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Irmão, nós não podemos falar aquilo que a gente não está crendo. Irmão, fala a verdade. Uma vez, teve uma irmã. Irmão, pode falar a verdade, porque às vezes a pessoa não aguenta a verdade. Mas você também não pode mentir para agradar fulano, ciclano ou beltrano. Se não quer ouvir a verdade, não peça para ouvir a verdade. Irmão, não me fale não. Quero ouvir a verdade não. Quando a gente perde um ente querido, o que é que os assistentes sociais, o médico vão falar? Eles vão preparar primeiro o coração, né? Psicologicamente. Vai lá, né? Pulou, até chegar, né? A palavra no relógio é direto, né? Em outras palavras, está morto. Você entendeu? Não, a dor é maior. Ué, vai lá pelo fundo do quintal, passa pela porta da frente para chegar na cozinha para dizer que, pelo amor de Deus, irmão. Tem alguém comigo aqui hoje? Escute. Eita, desse jeito. Jesus nunca tratou a morte por morte, tratou de sono. Mas viu que os discípulos não entenderam, ele foi direto ao assunto. Ele disse: olha, nós vamos lá, porque o nosso amigo Lázaro está dormindo. Aí os discípulos: se está dormindo, está melhor do que nós. Aí Jesus percebeu que eles não entenderam. Aí Jesus disse: Lázaro está morto. Está morto. Aí o incrédulo estava lá com ele e disse: então vamos nós lá também morrer com ele. Está no texto. Por quê? Porque tentaram apedrejar Jesus algumas semanas atrás, e Jesus já vai voltar para Betânia, já vai voltar para lá de novo. Porque não é assim que acontece? Quando a gente sai de um lugar não queremos mais voltar. Mas aonde nós fomos apedrejados, humilhados, perseguidos, escarnecidos, é onde Deus quer que a gente volte para Ele nos exaltar lá. Aleluia. E é assim que Deus faz. A notícia eu acho que é mais rápida, direta, uma reta. Irmão, fulano morreu. Eu não sei dar esse tipo de notícia não. Rapaz, ele caiu, parece que não sobreviveu não à queda. Está muito mal. Eu acho que ele vai morrer. Já está morto. Ó. Mas também não vou matar se a pessoa está na UTI, está respirando, e não, irmão, está mal. Né? Mas se já está morto, ficar inventando, dizendo, está morto, irmão. Não é assim? Irmão, não sei dessa notícia, irmão, eu vou dar. Tá? Então, mas os que querem, os poucos que querem, o aquebrantamento, o arrependimento diário, a santidade no secreto. Salmo 24, versículo 3 e 4 vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de coração limpo de mãos e puro de coração. Mão fala de quê? Do que eu faço. E coração fala do quê? O porquê eu faço. Se eu faço, por que tu está fazendo? Se eu falo, porque o coração está cheio. Coração ocupado, coração deprimido, coração doente. Irmão, tem vários tipos de coração. Qual é o teu?
O coração de Davi era um coração arrependido, irmãos. Não espere cair para se quebrantar, não. No versículo 10 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque ele havia sujado. Ele sabe que havia sujado o seu coração. Então cuidado com o que entra. O que você, escute aí, mas pastor, como é que entra no nosso coração? Irmãos, só tem duas entradas. Duas entradas do coração do homem. É através de quê? Olha só o que é que a Bíblia diz: se os teus olhos forem puros, o teu coração é puro. É aquilo que a gente vê. Olha, irmãos, não estão entendendo não, vou explicar melhor. Vou explicar melhor. É o que você assiste, é o que você vê, é o que você gosta, é o que você aprecia, é o que você se satisfaz vendo, assistindo. É isso que entra no coração. E o que você ouve, o que você ouve vai direto para o coração. O que você vê vai direto para o coração. Por isso que tem um ditado popular, né? O que os olhos não vê, o coração não. E o que você alimenta na mente? E o que você alimenta no coração? Olha, irmão, vida no secreto aqui é quem trata Deus no secreto. Vê que Deus se revela no público. Por quê? Porque nós vamos tratar do nosso coração, e só quem conhece o coração é Deus. E quando nós entregamos o nosso coração a Ele, pedimos a Deus para tirar tudo que não lhe agrada, Ele escute, quando Ele começa a tirar, a fazer a limpeza, Ele começa a tirar logo aquilo que a gente gosta, porque o que a gente gosta não é obrigado a Deus gostar não, irmão. Você sabia disso? Não, mas não tem nada a ver a minha novelinha. Tu já viu Deus assistindo novela? Não, Deus não vai se importar de assistir essas piadinhas aqui no Kawaii. Deus assiste também isso aí, irmão? Não veio perguntar, pastor, é pecado, escute, é pecado eu jogar bola? Eu disse, pergunte para Jesus se ele já jogou bola com os discípulos, praticou essas coisas. É simples responder as perguntas assim, eu gosto disso. Agora eu pergunto se Deus gosta também. Não, mas isso não tem nada a ver. Não, pergunte para Ele, porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente não é mais dono de si, nós somos agora servo. E quem é que manda em nós? É Jesus. Se nós somos servos, somos mandados por Ele. Está lá Paulo dizendo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então não negocie princípio, irmãos, porque Deus está levantando uma geração diferente, e eu creio, uma geração que não negocia princípio, não vive de aparência, não troca presença por palco. Coração limpo não atrai aplauso, atrai a manifestação de Deus. E pode ter certeza que quem anda com Jesus não vai receber aplauso, vai receber pedrada. E Ele não nos chamou para receber ou para ser estrela. Não, queridos. Mateus 5,8 não é uma promessa, é um convite. E se você deixar Deus limpar o seu coração, Ele vai abrir os seus olhos. Por quê? Você sabia que o coração sujo impede os olhos ver? Não tem, irmãos. Lembra agora de um episódio que aconteceu comigo e os dois obreiros, no caminho de Santana. Foi 2 obreiros mais eu ainda estava aprendendo a andar de carro, irmãos. Eu quase não subo aquela estrada ali, a BR, para nós pegar a estrada, porque um que soube que eu ia dirigindo desistiu.
Aí eu peguei os 2 obreiros, nós fomos para Santana. E na hora que entrar dentro do carro, eu já travei as 4 portas para ninguém sair. E nós fomos, quando nós pegamos a estrada de Miraíma, um toró d'água grande, irmãos. Grande, que não dava para me enxergar um palmo depois do para-brisa, sabe? Grande, irmãos. Aí eu fui e perguntei aos obreiros se eles sabiam onde é que ligava aquele negócio que fazia assim num limpador de para-brisa. Aí eu vi os homens aperreados, rapaz, dentro desse carro, né? Aí um gritou e disse: para, deixa a chuva passar, depois nós seguimos viagem. Porque não dá segurança para a gente andar aonde a gente não está vendo, irmão. Não dá. Gera medo, gera insegurança, É bom quando você está andando que está vendo o caminho, irmão. Você está enxergando o caminho. Mas como é que nós vamos enxergar algo de Deus se o coração está sujo? Permitimos o coração ficar sujo? Você sabia que a parábola da dracma perdida, que ela vai limpar até achar, e quando ela acha, ela chama quem? As amigas para se alegrar com ela, porque ela procurou a dracma. E onde foi que ela perdeu? Dentro de casa. Aquela limpeza ali, irmão, é no interior da vida de cada um. E quem é que deve fazer essa limpeza? É o pastor? Não. Cada um limpe a sua casa. Cada um limpe o seu coração. Não está lá não em 1 Coríntios capítulo 11? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o que é isso? Eu vou fazer aqui um autoexame, uma alta retrospectiva, uma alta avaliação da minha vida. Eu não posso fazer da vida do irmão Reginaldo, tenho que fazer da minha vida. Por quê? Porque ele não conhece o meu coração. Como é que está o nosso coração hoje? Fique de pé em nome de Jesus. Ah, meu coração está limpo. Meu coração está uma bênção. Eita Jesus, meu coração está cheio de Deus. Eita Jesus. Aí nós vamos pedir para Jesus entrar. Amém, irmãos? Vamos orar para Jesus limpar o nosso coração, tirar as impurezas, fazer com que nós vejamos o que precisa ser tirado dentro do nosso coração. Às vezes tem alguma mágoa, alguma rixa, alguma queixa, algum pecado, algum perdão que não foi perdoado. Precisamos fazer essa limpeza e depois pedir para o Espírito Santo vir morar. Louvado seja o nome santo do Senhor. O meu coração está bem, isso é o que nós estamos falando. Mas o que a palavra revelou não está nada bem. Senhor dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças pelo que tu revelou ao nosso coração nesta noite, através da tua palavra, Senhor. De fato e de verdade, nós não conhecemos o nosso coração. Meu Deus, nos ensina a conhecer melhor o nosso caminho, e assim nós possamos trilhar caminhos retos, justos e verdadeiros, Senhor. Meu Senhor, nos ensina e dá discernimento quando o Senhor estiver tirando coisas, pessoas da nossa vida que não somam, que não contribuem para o nosso crescimento ministerial nem espiritual. Dai discernimento a cada um de nós, Senhor, para que nós possamos guardar a porta do nosso coração, vigiar os nossos olhos para onde nós estamos olhando, o que nós estamos assistindo, o que estamos jogando dentro do nosso coração. Senhor, nos guarda, meu Senhor, disso, e nos ajuda, meu Pai, a partir de hoje a guardar, a vigiar aos nossos corações, Senhor, para que não venha adoecer a nossa alma e nosso espírito, mas que o Senhor venha habitar e ser glorificado em nossas vidas. Pai, eu oro por todos que receberam esta palavra, que as mentes deles, que os corações deles reflitam, meditam, e assim, meu Deus, como o teu servo falou na tua palavra,
No Salmo 119, versículo 11, o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ó meu Senhor da glória, nos ajuda, nos ensina também a guardar a tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti, Senhor. Não deixa nós fazermos aquilo que não te agrada, mas fazer somente aquilo que te agrada, que te louva, que te exalta, que bendiga o teu nome para todos sempre. Pai santo e amado, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa, meu Deus, os nossos corações nesta noite, que foram visitados pelo teu Santo Espírito, que foi visitado pela tua palavra, Senhor. Pai, que haja crescimento, que haja amadurecimento, que assim, meu Senhor, nós viemos crescer na graça, no conhecimento, e que os nossos corações sejam sadios, meu Deus, e firmes, cheios de fé, para servir ao Senhor. Pai, eu oro e abençoo todos, em o nome do teu Filho amado Jesus.